Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje estou aqui com o Arialdo Henrique, meu amigo, meu irmão. Nós estamos iniciando o primeiro vídeo da série do projeto Eu Fui Chamado, com o intuito de mostrar para as pessoas que existe solução, mesmo no meio das drogas, do cigarro, do álcool, do jogo, qualquer que seja o vício, qualquer que seja a tempestade, em Jesus Cristo a gente consegue encontrar a solução. Então você que tem um filho, um amigo, ou um parente que esteja passando por uma situação dessa, este vídeo, este projeto, mostrará que em Jesus Cristo você consegue mudar tudo. É necessário conhecer, entregar o seu caminho, para que você consiga realmente atingir uma mudança e conseguir resolver todos os problemas e mudar de vida e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu amigo Arialdo, nós nos conhecemos há muito tempo. Ele, quando eu estava vivendo no caminho já de profissionalismo, abandonando um pouco das loucuras, né? Porque eu ainda era viciado em maconha, em cocaína, não fumava mais cigarro, mas ainda era viciado em maconha e cocaína, mas eu já não estava mais me envolvendo no meio da criminalidade. Então eu arrumei um trabalho numa empresa boa, o convidei para trabalhar comigo e ele recusou. Porque eu queria que ele saísse daquela vida, porque ele estava envolvido na criminalidade, então eu queria que ele saísse daquela vida. Mas ele não podia abandonar uma pessoa que ele gostava muito, um amigo, então ele preferiu ficar. E aí eu fui, e ele ficou, e aí eu saí desse contrato, fui para outro contrato, e aí eu convidei e ele já não aguentava mais viver aquela vida e ele aceitou. Passou dificuldade para entrar nesse trabalho, foi, fichou e cresceu dentro desse trabalho. Ele foi para o Maracanã, a mão de obra dele era uma das mais importantes que tinha na obra. Assim ele conseguiu crescer, evoluir, ganhar um cargo bom, chegou a um nível de líder. Mas a cocaína vivia agarrado na vida dele. E lá no Maracanã ele se entregou muito para a cocaína. E mediante a isso, ele basicamente colocou tudo a perder que ele tinha conquistado. Ficou no fundo do poço e não conseguia se livrar das drogas de jeito nenhum. Botou a carreira dele, que estava alavancando na lama, e se perdeu, pode-se dizer assim. Aí eu tive que demiti-lo, porque ele já não obedecia mais ninguém, a sanidade dele já estava comprometida, o inimigo se apoderou dele de tal forma que ele não conseguia mais olhar e entender o que era para ele entender. E aí ele veio, voltou para a cidade dele, depois eu dei uma outra oportunidade a ele, e mediante essa oportunidade ele viu que ele precisava de ajuda, e depois de um tempo ele pediu para que eu demitisse de novo, e mediante a isso, ele, ao invés de melhorar, ele voltou para o crime. E aí foi preso pela segunda ou terceira vez? Segunda, sucessivamente terceira. Segunda e logo depois a terceira vez, olha só. E viveu na cadeia e, sabe, só Deus para livrar. Porque eu conheci magro, com um olhar fundo, com um olhar sombrio, sabe, sem vida e sem esperança dentro desse olhar. Eu também era viciado, só que eu não estava tão apoderado quanto ele. Eu já vivia tantos anos naquilo que eu estava lutando para largar, e eu consegui focar o meu trabalho acima disso, então eu não consegui me perder tanto quanto ele. Mas o inimigo também tem um projeto maligno na vida de cada um, e depende do que você luta contra para você vencer o inimigo. Então ele basicamente se apoderou da vida do Arialdo, e o Arialdo se entregou terrivelmente às drogas. E agora eu quero que o Arialdo conte para você que está assistindo, para você que é mãe de um filho que está nas drogas ou até na cadeia, não importa onde esteja, como foi que ele resolveu, ou que ele decidiu, ou que ele entendeu que ele precisava de ajuda, e ele resolveu atender o chamado que mudou a vida dele. Então diga para as pessoas, Arialdo. A graça e a paz aos irmãos, né? O dia que eu fui chamado foi o dia que realmente eu entendi que a minha vida ela não fazia mais sentido se não fosse uma nova oportunidade na minha vida. Eu não conseguia mais enxergar nada a um palmo na minha frente mais de futuro, de família, sobre meu filho, sobre minha vida. E eu me recordo que eu estava preso pela terceira vez, tinha sido condenado, tinha sido preso num artigo
né? E no caso caí na mesma vara criminal, com a mesma juíza criminal. Eu tinha ficado 1 mês e pouco só na rua, da 2ª para a 3ª prisão, e imaginava-se que tudo já estava dando errado, imaginava-se já que tudo já tinha desmoronado. E foi quando eu vi um grupo de irmãos, né, fazendo um culto de louvor e adoração a Deus dentro do presídio. E eu me recordo que ao acordar no domingo pela manhã, no dia 30 de abril, eu olhei para o fundo assim e vi os irmãos começando a arrumar o cantinho deles lá. Eram poucos irmãos, eram 4 ou 5 irmãos, se não me falha a memória, mas eu olhando eles arrumando aquilo lá com tanto carinho, com tanto amor, e muitos deles em situações, em processos piores do que o que eu estava, porque o que eu estava por último era um processo de arma de fogo, e muitos com processos bem mais difíceis, e aquela esperança alimentada no coração deles de que Jesus poderia mudar a história deles. Eu me recordo que eu acordei no domingo pela manhã e vieram algumas pessoas me chamar para poder a gente jogar, né, porque era um passatempo que a gente tinha dentro do cárcere, que era jogar baralho, coisas assim. E eles vieram logo me chamar pela manhã e eu falei que eu não ia, porque eu ia naquele culto porque eu precisava ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E quando eu cheguei àquele culto, eu entendi que realmente o ser humano, que ele não viu uma esperança sobre a vida dele, que ele não viu uma solução sobre a vida dele, a solução se encontra em Cristo Jesus. É o que pode solucionar qualquer problema sobre nossas vidas. É o que pode mudar qualquer situação. E durante aquele culto eu fui tocado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu fui cheio por uma presença, né, que eu não sentia. Meu coração era um coração que se encontrava vazio, até pelas coisas do mundo, porque Satanás, ele dá as coisas a gente e ele mesmo tira. Ele te dá uma alegria, muitas das vezes quando você usa uma cocaína, que eu era muito viciado, e você usa, ele te faz você se sentir bem naquele momento, mas de 100% das pessoas que usam cocaína, você pode procurar saber, 90%, 95% no dia seguinte se encontra numa situação a qual a linguajar dos usuários dizem uma rebordose, que nada mais nada menos é do que uma depressão pós-uso, né? Porque você começa a pensar que você deixou de viver com sua família, de você ficou de às vezes deixar de fazer as coisas com seu filho. Eu estou falando por mim próprio, porque diversas vezes meu filho queria brincar comigo e eu usava cocaína e eu não queria brincar com ele, eu dispensava ele para não brincar, e meu filho naquela toda inocência querendo brincar comigo, e eu afastando, e eu me afastei de muitas coisas, da minha família mesmo, né? Da minha família eu me afastei, de pai, de mãe, irmãos, eu não procurava mais, porque eu sabia que a conversa com eles seriam sobre isso, e eu não queria escutar, porque quem está nesse problema não quer escutar as pessoas falarem isso, porque acha que é caretice, acha que nós temos motivo para poder fazer isso, e não existe, porque ninguém foi criado para isso. A palavra de Deus diz em Isaías 43, 21, eis o povo que formei para que me desse louvor. Nós somos criaturas formadas por Deus para adorar a Ele. É verdade. Nós fomos criados com o intuito de adorar a Deus. Nós não fomos criados para poder usar drogas, para poder cometer homicídios, para poder estar roubando. Nós não fomos criados para poder se prostituir. Nós não fomos criados para fazer o mal. Nós fomos criados para adorar a Deus, para fazer as coisas boas que Deus tem para nós. E naquele dia eu entendi que o chamado de Deus estava sobre a minha vida. E no final da ministração do irmão Paulo, era um homem que estava lá na época ministrando, e ele preso também. Era um homem preso. Ele estava ministrando lá no dia, era um homem cheio de processos pela parte de homicídios, né? E agora, até por um mês atrás, eu recebi uma mensagem dele, um vídeo dele lá no Rio de Janeiro,
pregando a palavra do Senhor. Preso ainda. Não, saiu. Deus tirou ele. Deus tirou aquele homem que as pessoas olhavam assim e falavam que não tinha jeito. Eu vi pessoas falando assim, não, Paulo é 20, 30 anos para sair. E Deus com 5, 6 anos tirou o homem de dentro do cárcere e fez uma transformação, mas pela fidelidade dele. Né? Então, quando a gente é fiel a Deus, Deus é fiel a gente. Mas o meu chamado se resume a isso, a entender que quando eu não via mais uma solução, eu entreguei e falei assim, não, a solução que eu vou ter pela minha vida vai ser Jesus que vai fazer. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu faço quase 4 anos de convertido agora, em abril. E tenho feito a vontade do Senhor incessantemente, não paro de fazer. Né? Tenho o privilégio de hoje poder anunciar a palavra do Senhor para muitas vidas. Vai pregar daqui a pouco, né? Daqui a pouco vou estar pregando, fazendo a vontade do Senhor, porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. E não é diferente para a vida de vocês. Não é diferente para a vida do teu filho, para a vida do teu esposo, do teu irmão, do teu pai, do teu ente querido. Não é diferente, porque Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Como ele mudou a minha história, não quer dizer porque Ele olhou para mim e falou assim, não, aquele ali é melhor do que o outro, eu vou fazer. Não, todos somos iguais. Perante a lei de Deus, todos nós somos iguais. Perante os olhos dele, todos nós somos iguais. E essa solução que um dia entrou na minha vida, porque eu deixei Jesus mudar a minha história, porque eu quis que Jesus mudasse a minha história, essa solução também ela pode entrar no seu lar, na sua casa, na sua família. Ela pode alcançar pessoas, porque eu era uma pessoa que não tinha mais perspectiva de vida. Eu conheço pessoas, irmãos, da minha própria família, que uma certa vez virou e falou assim, vamos tirar uma foto. Né? Minha família me chama de Júnior, Juninho. E falou, vamos tirar uma foto com o Juninho, porque talvez possa ser a última foto que a gente vai tirar com ele. E para a honra e glória do Senhor, hoje essas pessoas que um dia acreditaram que eu já estava pronto para morrer, prestes a descer a sepultura, hoje em dia eles olham e eles reconhecem Deus sobre a minha vida. Aleluia. Hoje em dia eles conseguem olhar para mim e falar assim, Deus mudou a história dele. Então, irmãos, o chamado ele existe sobre nossas vidas. Todos nós temos um chamado, mas nós temos que aceitar o chamado. Nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer para que o chamado se cumpra em nossas vidas. Porque a carne ela milita contra o espírito. E para você seguir o seu chamado, você precisa viver espiritualmente, você precisa olhar com os olhos espiritual. Você não pode pegar e olhar com os olhos carnais, porque a carne ela vai militar contra o espírito e ela vai tentar te tirar. Ela vai tentar te tirar do foco de Deus, do que Deus tem para mim e para você. Então é necessário, vai enfraquecer o espírito, então é necessário a gente se manter na posição, porque o chamado ele vai cumprir na sua vida também. Amém, irmãos? Mas deixa eu te perguntar, foi esse Paulo, né? Que perguntou a você se você queria, ou ele não falou nada, ele só orou? Não, eu fui naquele dia. Eu me lembro que o culto, nós começamos a adorar, eles começaram a adorar, eu ainda bem tímido ainda, né? Porque a gente estava no meio do cárcere, todo aquele tinha 60 e poucas pessoas na galeria, e aquelas pessoas, todos eles me conheciam, né? Como uma pessoa do tráfico, e tinha até pessoas que eram chefe de boca, e que eles tinham até uma concepção boa de mim, porque eles me conheciam há muito tempo e faziam transações comigo no passado, né? Então eles começaram a me olhar. Eu me recordo que um deles me olhou assim, tipo assim, o que ele tá fazendo ali? O que ele tá fazendo no meio daqueles caras ali, dos doidos ali? Aí eu me recordo, nós adoramos ao Senhor naquele dia, mas eu já estava disposto para, no final, mesmo que não perguntasse, eu já estava disposto a aceitar Jesus. Aquele dia eu estava disposto a ouvir o meu chamado. Já porque na noite anterior, eu me lembro, essa última prisão ela foi muito dolorosa para mim. Foi a menor de todas. Na verdade, eu fiquei 6 meses e 11 dias. Foi que você pensou que fosse ficar mais tempo. Foi que eu pensei que ia ficar mais tempo. Eu pensei que você fosse, que eu recebi a notícia, eu estava longe, estava trabalhando, o Arialdo foi preso de novo. Então, eu pensei também que aquela ali seria para mim, pelo todos os fatos que estavam acontecendo, de eu ter... E logo porque você já tinha saído, ficado só um mês, não? 1 mês e 20 e poucos dias. E por eu estar preso de novo na mesma vara criminal, com a mesma juíza, eu achei, essa juíza não vai aliviar para mim. Né? E eu me recordo, irmãos, de uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar
compartilhar com os irmãos, você vê que o Espírito Santo ele é tão bom sobre nossas vidas, Deus ele é tão bom, porque quando você renuncia o mundo para fazer a vontade de Deus de todo o coração, ele age ao seu favor. Com certeza. Uma das coisas que me chama muita atenção era que Satanás ele era um ser tão astuto na minha vida, que todas as vezes que eu fui preso, ele me dava um argumento na minha mente. Ele me dava um argumento. Eu chegava na delegacia, o meu argumento geralmente era bom. E chegava diante do juiz, o meu argumento era bom. Ele me deixava ser uma pessoa sagaz com o meu testemunho, né? E eu me recordo que quando eu fui preso, eu já usei um testemunho na delegacia que eu sentia que era um testemunho bom. Sentia, falava assim, eles não vão ter base para me acusar, o juiz vai ficar meio em dúvida. Mas, só que esse testemunho era uma mentira, na verdade, porque a arma era minha, a arma estava comigo no momento. Na hora que o policial me parou no local, a arma estava na minha cintura, né? Então, eu queria usar aquele argumento, mas eu já tinha me convertido. Mas aí Deus ele é tão bom, Deus ele é tão bom, que ele usou uma pessoa, um pastor que faz uma obra dentro do presídio, né? Um pastor que me ajudou muito na caminhada lá, que na cidade é conhecido como Pastor Querido, né? Pastor Júlio Sei. E Deus usou ele um dia lá numa das ministrações dele lá dentro, que ele faz uma obra lá dentro. E a ministração dele lá no dia, ele falou sobre uma pessoa que falou a verdade para o juiz. E aquela pessoa falou a verdade para o juiz e ela recebeu como consequência a condenação, porque ela assumiu o que era dela, então ela tinha que também ter consciência que ela ia receber a condenação dela. E só que essa condenação veio de forma mínima e com o tempo aquilo caiu mais ainda e ele saiu, porque Deus mudou a história dele. Realmente hoje esse homem está fazendo a vontade de Deus até hoje. E eu me recordei dessa ministração dele nesse dia, desse testemunho dessa pessoa. No dia da sua audiência. No dia da minha audiência. E eu estava preocupado, porque eu queria falar, a carne queria que eu falasse. Deus foi tão bom, Deus usou uma defensora pública que chegou até mim minutos antes de eu entrar na sala de audiência da juíza e virou e falou comigo: você fica quieto, porque eu vou te ajudar se você ficar quieto. Só que eu falei assim, eu já falei na delegacia, e eu falei assim, eu quero falar. Ela falou assim, não fala, que se você falar você vai se complicar. E eu aceitei aquilo, pedi a Deus para que Deus me desse sabedoria. E eu me lembro que quando eu entrei na sala do juiz, a juíza perguntou se eu queria falar alguma coisa. Eu respondi que eu não queria, porque já era o que estava escrito lá, o que a defensora tinha falado. E para a honra e glória do Senhor, Deus me deu vitória diante disso, porque conheço pessoas que, casos menores que o meu, pessoas que sem passagem, pela primeira vez presa num porte de arma, e às vezes até com armas de menor calibre que eu fui preso, porque que eu fui preso foi uma arma que é uma PT Taurus 40 com emblema da Civil, numerada pela Civil. Exclusivo de uso da polícia. Uso exclusivo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro que aquilo repercutiu muito na delegacia no dia que eu fui preso por causa dessa arma, né? Mas assim, interessante que quando eu fiquei quieto, eu entendi que Deus estava mandando que eu ficasse no silêncio. Porque se eu abrisse a boca, eu ia pegar mentira. Então quer dizer, onde há mentira não tem a presença de Deus. Ele não se faz presente com mentira, não existe negócio de vou pegar uma mentirazinha aqui, uma ali, não existe. É uma vida transformada. Eu entendi, por ele ter transformado a minha vida, ele não aceitava que eu fosse ter um falso testemunho diante. Então ele preferia que eu ficasse quieto. E por eu ficar quieto, Deus me deu a vitória. E com 6 meses e 11 dias eu saí de dentro daquele lugar. Já saiu? Não, já saí. E de hoje em diante, desde que você saiu, você se dedicou à obra de Deus. A obra. Eu saí no dia 25 de outubro de 2017. Eu saí. E de lá pra cá eu só tenho continuado a caminhada, não cesso. Tenho uma gratidão muito grande por Deus, por Ele ter feito isso comigo, mas eu reconheço que isso é um amor que Ele tem mesmo. Como Ele mudou a sua história, como Ele mudou a minha, como Ele te guardou tudo que você viveu, como Ele me guardou em tudo que eu vivi, e como Ele ainda vai mudar a história de pessoas ainda, que Ele ainda vai ainda ajudar vidas ainda que precisam de uma ajuda, e só Ele pode dar, porque tem coisas, irmãos, que a gente vai tentar resolver com nossas forças humanas, com as nossas mãos, com nossos amigos, nossos irmãos, colegas, mas tem coisas que só Deus vai resolver, tem coisas que só Ele vai fazer. Entendeu? Então, gente,
Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, porque isso aqui é uma mensagem baseada no que Deus pode fazer na vida da pessoa, na transformação que Deus pode trazer para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida do seu esposo, Sim. para a vida do seu pai, para a vida de quem quer que seja. Se a gente obedecer e entender que precisa de Deus para mudar, nós vamos mudar. Verdade. Então o projeto Eu Fui Chamado foi criado para isso. Hoje está aqui o Arialdo, graças a Deus, daqui a pouco ele está indo ministrar uma palavra numa pregação para outras pessoas, mas vocês vão ver uma foto que eu vou postar dele aqui, para vocês verem como era o semblante dele antigamente e como ele é hoje. Vocês estão vendo e vocês vão entender a mudança e a transformação através do olhar, não pela parte física, mas o olhar dele. Vocês vão ver hoje a forma do olhar de hoje e o olhar de antigamente. Hoje o Espírito Santo de Deus habita nele. Aleluia. E assim como o Espírito Santo de Deus mudou a vida dele, mudou a minha vida e mudou a vida das outras pessoas que vão estar aqui sentado comigo contando cada um a sua história, cada um o seu testemunho, cada um o seu chamado, eu espero que Deus toque no coração de você que está assistindo esse vídeo e procure ajuda. Se está perto se tem uma igreja perto da sua casa, procure. Se tem uma pessoa que faz um evangelismo, converse com essa pessoa, procure Deus, porque somente Ele pode mudar. Fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a sua vida. Amém.